Olá, amigos do canal Importante é Saber. É com prazer que eu tô voltando aqui para fazer mais um vídeo para vocês. Dessa vez um vídeo um pouco diferente, gente. Eu queria comentar aí um assunto que começou no ano passado, que a imprensa deu certa atenção, acho que faltou aí um afinco maior, uma luta maior nessa causa, e que hoje eu dei uma estudada na matéria e vou trazer para vocês aqui para deixar aí uma opinião, deixar um comentário, enfim, o que vocês acham dessa questão, né? Gente, no ano passado, a Controladoria Geral da União, ela editou uma norma técnica de número 1556, tá? De 2020. Nessa norma ela vem a estabelecer punições para servidores públicos, empregados públicos que venham a emitir juízo de valor, críticas ao governo do presidente Bolsonaro ou a qualquer outra esfera de governo no âmbito federal. É muito complicado, gente, porque assim, a gente está no momento de risco, né, às liberdades individuais. Nunca, desde a redemocratização em 1985, tivemos tão ameaçados na nossa liberdade, na nossa possibilidade de falar aquilo que pensamos. E o fato de ser servidor público ou empregado público não faz da pessoa perder sua capacidade de pensar, de criticar, de contradizer. Principalmente num momento como esse, né, gente? Então, tivemos alguns exemplos já de pessoas que foram punidas por essa norma da CGU, que são muitas vezes obrigadas a firmarem termos de ajustamento de conduta para não serem demitidas ou sofrerem penalidades mais graves. Prova disso que, dentre as matérias que eu pesquisei a respeito dessa temática aí, tivemos no âmbito do SERPRO um empregado público que foi penalizado com a suspensão da sua função e com a perda da remuneração por ter mencionado num e-mail interno a frase "atitude loucas deste desgoverno". Gente, ele não falou mentira alguma. Ele não ofendeu a honra de ninguém. Sequer mencionou o nome de alguma pessoa. Enfim, é uma norma muito genérica que abre mão de qualquer individualização e ela é capaz de ser aplicada em inúmeras situações, muitas vezes sem fundamento, sem uma lógica, e servem sim com o único intuito de ameaçar os empregados públicos, os servidores públicos, por estarem de alguma forma manifestando seu pensamento, né? Um outro caso, esse que já ficou mais famoso, foi do então reitor da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, que também foi obrigado a firmar um termo de ajustamento de conduta para não ser demitido da faculdade ao qual ele era reitor e, antes de tudo, professor, né, gente? Até porque, normalmente, a pessoa, quando chega à função de reitora, ela já foi professora durante muitos anos. E ele era professor, se eu não me engano, na área de saúde, e fez algumas críticas, né, ao governo do Bolsonaro com relação à questão da pandemia, o que é mais que justo. É difícil uma pessoa ser obrigada a aceitar tratamento com cloroquina, com ivermectina, com ozônio no ânus, enfim, com spray milagroso de Israel. Então, assim, ele estava numa live, se eu não me engano, no YouTube, e também veio a ser notificado e penalizado, só que no caso dele foi uma denúncia do deputado do PSL, o Bibo Nunes, que é um deputado da base bolsonarista do PSL do Rio Grande do Sul, e ele, mais um colega, para não serem demitidos, também tiveram que fazer um ajustamento de conduta. Eu espero, gente, de coração, que os sindicatos, que os órgãos representativos estejam de alguma forma ajuizando ações para reverter esses termos de ajustamento de conduta e indenizar esses servidores e empregados públicos, porque isso é um assédio moral enorme. E se vocês acham que a situação fica por aí, ela fica pior. Aproveitando-se dessa norma da CGU, né, que já estabeleceu algumas diretrizes, o ministro do Meio Ambiente, ele estabeleceu aí, por meio duas portarias do IBAMA, que vem aí também
a limitar, né, a manifestação dos servidores públicos do IBAMA quanto a questões ambientais, ou seja, uma questão totalmente sensível, em que muitas vezes são denúncias que trazem uma fiscalização mais eficiente, né? A imprensa tem um papel muito importante na questão do meio ambiente, uma questão essencial para a gente poder ter esse planeta habitável no futuro. E a gente vê o Ministério do Meio Ambiente preocupado em passar a boiada, né? Conforme foi a fala do então ministro no ano passado. Enfim, essas duas portarias elas estão sendo questionadas na Justiça e vamos ver aí em que pé vai ficar essa situação definitivamente, né, com trânsito em julgado, porque elas são inconstitucionais, com certeza. E por fim, uma outra questão também voltada a essa censura feita pelos órgãos federais aí, ela aconteceu no Ministério da Saúde, nos quais os servidores foram obrigados a assinar um termo de confidencialidade para não se manifestar sobre nada que acontece nos hospitais aos quais eles estão vinculados ou na área da pasta, né, no caso da saúde. Uma área que está tão sensível nesse momento de pandemia e de muitas mortes, né, gente? Então, esses servidores não podem falar, por exemplo, que falta oxigênio, que falta agulha, seringa, que falta material para você poder deixar a pessoa com menos dor, para poder entubar, enfim, antibióticos, analgésicos. Ou seja, ele não pode falar nada, simplesmente qualquer manifestação do pensamento dele na imprensa pode ser interpretada como uma crítica ao governo e aí ele vira a ser demitido do serviço público. Não é fácil não, gente, mas tem mais. Voltando à questão, né, pelo menos nesse caso do Ministério da Saúde, a gente conseguiu aí, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação contra o Ministério da Saúde e contra a União, né, que o Ministério da Saúde não tem legitimidade jurídica, contra a União, e conseguiu aí reverter a situação, ao menos por enquanto, e por meio de uma liminar, né, numa ação impetrada aí pelo deputado federal Jorge Sola, essa questão de ameaçar servidores com a Lei de Segurança Nacional está suspensa. E eu vou trazer aqui as palavras do Procurador da República, que atuou no caso e que eu achei muito interessante. Diz o doutor Procurador da República Camões Boaventura: a condição de servidor público não possui o condão de eliminar a condição de cidadão pensante, crítico, autônomo e participativo, seja em redes sociais ou por qualquer outro meio. Na minha opinião, perfeita a fala do procurador, é exatamente como eu penso, ou seja, o fato de você ser servidor na sua jornada de trabalho e fora dali você tem totais condições de contribuir com a sociedade de alguma forma, seja com ideias, seja com críticas, ou seja com uma denúncia na imprensa mesmo, para ir lá ver se está faltando medicamentos, se está faltando profissionais de saúde, enfim, não vejo mal nenhum nisso. Mas infelizmente, gente, essa é uma realidade de hoje, em que a gente está vivendo, temos que ficar atentos, temos que cobrar das nossas autoridades respostas e dos órgãos representativos, sindicatos, órgãos de classe, para que isso tenha um fim, porque daqui a pouco a gente está se assemelhando muito a uma Rússia stalinista ou uma Alemanha nazista. E não é isso que a gente quer, né, gente? A gente teve aí 21 anos sem as liberdades, e agora que a gente está se redemocratizando efetivamente, já que a redemocratização ela é um processo lento, e agora que a gente, enfim, estava com um status democrático, a gente tem isso aí ameaçado por um governo que prioriza o cerceamento das liberdades e da livre manifestação do pensamento. Todo cuidado é pouco, gente. Mas essa é só a minha opinião. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like, se inscreva, compartilha, rumo aos 1000 inscritos. Muito obrigado a todos e aquela frase que a gente nunca pode esquecer: juntos somos mais fortes. O importante é saber. Obrigado.